Olá, nono ano A, B e C. Bom dia. Vamos retornar aos nossos estudos. Agora vamos iniciar pelo capítulo 3, que vem como tema Europa, aspectos regionais. Nós vimos que no capítulo 2 já deu uma pequena introdução à Europa. O que vinha dizer no capítulo 2? Retomando aí para vocês, que a Europa é composta por 47 países e que a moeda única europeia adotada desde o ano que começou a entrar em circulação é o euro, mas que tem alguns países da Europa que elas não adotam o euro como a moeda oficial, que elas usam as próprias moedas dos seus respectivos países. O que nós iremos estudar no capítulo 3. No capítulo 3, nós iremos estudar a diversidade dos países da Europa. Que a Europa há uma grande diversidade de países, todos com suas diferenças. E também nós iremos perceber as diferenças entre os países, as diferenças econômicas, sociais e culturais entre as partes ocidental e oriental do continente. Por quê? Porque a Europa ela foi dividida em Europa Ocidental e Europa Oriental, que nós iremos estudar um pouquinho agora nesse capítulo 3. E para nós iniciarmos, vocês estão observando aqui o mapa com todos os países que pertencem à Europa. Aí vocês podem analisar que há uma grande que a Europa não é uma região homogênea, quer dizer que ela não é igual, que ela apresenta grandes diferenças. E que também os países, eles apresentam, como diz aí, renda per capita e PPC. O que é isso? PPC. É paridade de poder de compra. Uns são mais desenvolvidos, enquanto outros são menos desenvolvidos. Existem alguns países da Europa com maior renda per capita, PCC. Nós podemos dar como exemplo a Dinamarca, a Irlanda, a Islândia, a Noruega e a Suíça. E os países com as menores renda per capita, PCC, são a Albânia, a Bósnia-Herzegovina, Kosovo, Ucrânia, Moldávia e entre outros. Aí eu lanço uma pergunta para vocês relacionada a esse mapa aí da introdução. É possível, a partir da observação desse mapa, nós constatarmos que há uma disparidade econômica entre os países da Europa? Disparidade, para quem não sabe, são diferenças. Existem essas diferenças? Como eu já falei logo no início, sim, tem grandes diferenças. Por quê? Porque alguns países europeus apresentam renda per capita PPC superior a $50.000, enquanto outros renda per capita ou PPC abaixo de $10.000.
dólares. Aqui começando, subtítulo 1, as duas Europas. Aqui eu tentei mostrar para vocês aí a diferença entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, ou também leste europeu, como é conhecida. A Europa Ocidental, ela é formada pelos países capitalistas, desenvolvidos ou de economia de mercado. Economia de mercado é aquela economia em que é baseado nas economias privadas ou economias estatais. Há muitos séculos, essa parte aí da Europa, a Europa Ocidental, ela é a mais desenvolvida do continente, enquanto a definição da Europa Oriental ou leste europeu, ela é formada por antigos países socialistas que até 1990 eram uma espécie de periferia da antiga União Soviética, que essa sigla aí representa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui no quadro tem os países da Europa Ocidental, que são dados de 2015 e 2016. Nós temos Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça. Aqui nós temos os países que compõem a Europa Ocidental, a área territorial em quilômetros quadrados, a população, segundo dados de 2015, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é tudo produzido em um determinado ano pelo país, e aqui a renda per capita. A rivalidade entre a ex-União Soviética e os Estados Unidos, que foi representada a ex-União Soviética pelo mundo comunista e os Estados Unidos pelo mundo capitalista. Ele vigorou e teve início desde o final da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, o final dela foi em 1945, até por volta de 1989. Exercia influência sobre essas duas Europas, quer dizer, que desde o final da Segunda Guerra Mundial até o ano de 1989, exercia essa grande diferença entre as duas Europas, Europa Ocidental da Europa Oriental. A Europa Ocidental era capitalista e desenvolvida, enquanto a Europa Oriental ela era menos desenvolvida e era formada pelos países socialistas. Aqui no quadro, vocês estão vendo os países que compõem a Europa Oriental. Nós temos Albânia, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Kosovo, Letônia, Lituânia, Macedônia, Montenegro, Polônia, República Tcheca, Romênia e Sérvia. Nós temos os países, a área territorial em quilômetros quadrados, a população, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, e a renda per capita. Aqui vocês podem estar observando que o país Kosovo,
A população de 2015 estava sem dados, ainda não tinha dados registrados do número da população do país de Kosovo. Existem alguns estados situados na Europa Ocidental com territórios e populações e economia extremamente pequenos. São 5 países. O primeiro país vem Andorra, com 470 quilômetros quadrados e 430 milhões de habitantes. O outro país é Liechtenstein. É esse nome mesmo, viu, pessoal? Liechtenstein, com 160 quilômetros quadrados e 35 mil habitantes. O próximo, Malta, com 320 quilômetros quadrados e 430 mil habitantes. San Marino, 60 quilômetros quadrados e 38 mil habitantes. Mônaco, 2 quilômetros quadrados e 40 mil habitantes. Esses 5 países, eles são chamados de mini-estados e eles vivem basicamente do turismo. Além do turismo, eles sobrevivem também, garantido por meio de acordo ou tratados firmado com outros países vizinhos que são maiores e mais desenvolvidos do que esses 5 estados, que são chamados mini-estados. Aqui nós temos o mapa da Europa, a divisão regional. Em vermelho, nós temos a Europa Ocidental. Estão vendo aqui a legenda. Esse quadrinho vermelho, Europa Ocidental. E em verde, a Europa Oriental. Correto? Aí eu quero frisar aqui para vocês que o Vaticano, aqui no número 5, é o menor país de toda a Europa. Dos 47 países que compõem a Europa, o Vaticano é o menor país. Correto? Não esqueçam isso. Subtítulo 2. Europa Ocidental. Vamos ver um pouquinho aí do subtítulo da Europa Ocidental. A Europa Ocidental, ela apresenta uma grande diversidade, bastante diferente. Os primeiros países que se industrializaram na Europa Ocidental foram o Reino Unido, França, Alemanha e Itália. Constitui atualmente estados altamente industrializados, que também se caracterizam por elevados investimentos na área da ciência e da tecnologia. Nesse grupo podem ser incluídos a Bélgica, os Países Baixos, a Suécia, a Áustria e a Suíça, embora em escala menor de industrialização. Quer dizer que o poderio econômico, todo o poder econômico, não significa necessariamente padrão de vida elevado. O padrão de vida em Luxemburgo, por exemplo, que apresenta uma escala onde a industrialização é superior ao da Itália ou do Reino Unido. Correto? Islândia, Noruega, Finlândia, Espanha e Dinamarca, eles não estão industrializados, a industrialização não é
altamente alta, esses países apresentam um padrão de vida igualmente elevado. Vale lembrar que alguns países menos industrializados possuem renda per capita e padrão de vida superior ao de países bem mais industrializados. Por quê? Quais são as características que diferenciam? A reduzida população, a população é menor, políticas de distribuição de renda, e no caso da Noruega, se destaca aí como o país com uma grande exportadora de petróleo, correto? Aí as 4 maiores economias da Europa são da Europa Ocidental, são da Alemanha, da França, Reino Unido e a Itália. Que vocês podem podem ler no livro de vocês, no livro didático de vocês, que vem falando bem sobre esses países, sobre a economia, as 4 maiores economias da Europa Ocidental, da página 51 até a página 56, que vem falando dessas 4 maiores economias da Europa Ocidental: Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Pessoal, depois de vocês assistirem toda essa videoaula, vocês vão lá na agenda que eu coloquei para vocês. Na página 53 tem a atividade que vocês vão fazer, texto e ação. Vocês irão responder questão 1, 2, 3, 4 e 5, correto? As respostas estão todas nessas páginas aí, começando da página 51, aonde fala da Alemanha, até a página 53, correto? Se alguém tiver alguma dúvida, estarei aqui para tirar a dúvida de vocês, correto? Assistam toda a videoaula, tenham um bom dia e vamos estudar!